Oi, gente, estou gravando então a terceira parte da leitura da mensagem do sujeitinho do Eu Odeio Amor, ok? Que é o suposto narcisista perverso lá. Eu havia então parado na parte em que ele disse que ficou indignado com minha reação de ódio e por isso mesmo não se sentiu nem um pouco arrependido. Não se sentiu arrependido de quê? De ter mentido a relação inteira? Não se sentiu arrependido de ter iludido uma pessoa que ele já sabia que ele não gostava? Não se sentiu arrependido de dizer que tinha um filho em um caso com outra? Não se sentiu arrependido de ter forçado a relação sexual comigo? Que porra de cara é esse que diz ter tido uma criação cristã e que ao mesmo tempo ele tem falta de caráter? Quer dizer, uns paradoxos loucos aqui que não faz sentido. Quando a gente tá com a cabeça limpa, a gente vê o tamanho da besteira que tem aqui. Olha lá. E outra, tu chega pra tua noiva, que você quis noivar, e fala, tem um filho, um caso com outra. Quando ela tá prestes a te visitar, mó legal, né? Ela vai reagir de uma maneira super amigável. Um dia eu chamei ele de canalha, chamei ele de doente mental, mas pô, o cara faz isso contigo e quer que tu trate ele bem. Vai tomar banho. Olha lá. Lembro-me que na última vez que você me escreveu uma mensagem, dizia não entender meu comportamento, isso no mês tal do ano tal. Sim, porque nessa altura do campeonato eu tava achando que ele tinha algum problema, tipo esquizofrenia, tipo psicose, tipo transtorno bipolar, sem tratamento, por isso que ele tá daquele jeito. Então eu escrevi uma mensagem. Olha só, quando você tá cega ainda não sabe o que se trata a infelicidade ali. Escrevi uma mensagem pra ele falando: eu não entendi como que uma hora você me adorava e outra hora você me bloqueou e começou a mandar indireta. Feia, indireta feia, indireta pesada. Como que você fez isso? Eu tô achando que você tem alguma coisa, só que eu não vou te dar diagnóstico. Procura um profissional. Só que assim, gente, o mês que ele tá citando aqui tá errado. Ó, como não sabe nem mentir direito. Eu vi lá na minha caixa de mensagem, a minha caixa de enviados, eu mandei a mensagem meses depois do que ele falou aqui. Ó, nem mentir sabe, nem montar personagem sabe. Por isso quando você tá com a cabeça fria, você vê tudo isso, gente. Não é difícil de ver. Só que em meio de love bombing e carência, fica difícil mesmo. Disse-me que eu deveria procurar ajuda profissional com algum psicólogo para investigar o meu problema. De qualquer forma, no ano tal, fazia sessões com o psicólogo até o fim daquele ano. Naquelas sessões, o foco era ter diretrizes para alcançar um relacionamento. Quer dizer, ele só vai pro psicólogo para fazer o que ele quer. Eu quero arrumar um relacionamento, eu vou no psicólogo. Só que aquele psicólogo tinha saído da cidade ainda no começo do mês tal. E não tinha feito mais sessões até então. Após o término do nosso relacionamento, como você tivesse me sugerido isso. Algum tempo depois, procurei outro psicólogo por volta do mês tal do ano tal. Que foi antes de eu mandar a mensagem eu mandei depois. Ele pegou a mensagem para tentar me adoçar aqui. Não deu certo, não colou, porque eu fui ver a caixa de enviados. Até nisso ele mentiu. Dessa vez meu foco seria não sentir mais nenhuma necessidade afetiva por ninguém. Porque ele odeia o amor. Na época, pelo menos, odiava. Para não correr riscos. Que risco que eu ofereci para esse cara? Mas enfim, deixa pra lá. E não fazer ninguém correr risco também. Tá nem aí pros outros. Tá nem aí, a verdade é essa. É certo que logo que terminei com você, ó, alfinetar. Tentei imediatamente me relacionar com mais 2 ou 3 pessoas. Por quê? Narcisista não consegue ficar sozinho, não. Narcisista não é definitivamente autossuficiente a ponto de ficar sozinho por um tempo. Ele tem que ter alguém para puxar o saco, para elogiar, para dar suprimento narcísico. Ele não consegue ficar sozinho. Por isso que, imediatamente após o término da relação com aquela que ele dizia que nunca
encontrar 2/3 igual, ele foi tentar se relacionar com 2/3. Primeiro para me alfinetar, né? Para me sentir péssima, porque ele foi se relacionar com outras pessoas depois que a gente terminou, que horror. Não, minha filha, é porque ele queria suprimento. Dessa vez, mas felizmente, hoje eu digo felizmente, nenhuma deu certo. Claro que não. Narcisista, no fundo, não tem relação que dá certo. Mesmo que a pessoa esteja contigo, mas vai ser um inferno. O tal psicólogo me disse que é impossível ao ser humano não sentir necessidade de afeto. Quer dizer, ele chegou no psicólogo falando: aí, psicólogo, eu quero uma ajuda para não amar mais. O que o senhor me indica? E já me impôs tarefas tipo frequentar a biblioteca de uma universidade, pois como gostava de ler, lá encontraria pessoas que também gostassem. Pontos em comum muito simples para aquele psicólogo. Uma das coisas que me fez tentar com você em princípio, o fato de ser solteira, sem filhos e não querer ter filhos assim como eu. Provavelmente ele não quer mais ter filho porque ele deve ter filho aí fora. Eu acredito que sim. Eu não vou dizer veementemente que tem, mas eu acredito que sim, porque o cara é muito safado. Provavelmente fez sem camisinha e deve ter feito filho por aí. Me baseei na minha grande inexperiência. Mentira, quem faz esse ciclo todo, que nem eu falei lá atrás na outra parte do vídeo, deve ter uma tarimba enorme em levar a mulher no bico. Que apenas esses pontos em comum levariam um relacionamento a dar certo. O fato é que aquele psicólogo se mostrou ineficaz para mim e foi nele apenas uma vez. Ou seja, ou serve ou joga fora. Né? As pessoas servem ou não. As pessoas são objetos. Passado mais algum tempo, já não tinha mais nenhuma necessidade afetiva. Quase completamente. Eu dei o amor, né? Mesmo assim, me lembrei do seu conselho. Lembrou nada. Todo o campeonato ele só lembrava de mim para desfazer de mim e das mulheres. Ele só coloca isso na mensagem porque ele quer adoçar, mas aí ele dá uma cutucadinha, aí ele adoça mais um pouquinho, aí dá outra cutucadinha dizendo que tem problema, dizendo que tentou com outras logo depois de ter terminado comigo, enfim. No ano tal, no fim do mês tal, como tivesse novos focos, olha, tudo focado nele. Em nenhum momento ele disse que ele procurou psicólogo para ser uma pessoa melhor. Ele procurou psicólogo para conseguir certas coisas. Como parar de fumar e fazer uma outra coisa lá que eu não vou falar o que é. Para não ficar muito claro quem é. Decidi procurar novamente ajuda profissional. Como aquele último psicólogo fosse o único profissional homem que atendesse pelo meu convênio, e não quisesse mais voltar nele, tive de optar por uma das psicólogas que o convênio oferecia. Tentei agendar consulta com várias, mas a agenda delas estava cheia. Por último, tentei com uma que atendia no mesmo consultório que aquele primeiro que atendeu. Olha o tanto de detalhe que ele dá, sem necessidade. Já a conhecia de vista desde o tempo que estudávamos na mesma faculdade. É meio stalker isso aqui, hein? Por isso mesmo coloquei-a como última opção, mas era a única disponível. Comecei as sessões com ela pouco antes do período tal do ano tal. Tinha relutado em ser atendido por ela, pois já conhecia de vista, como lhe disse. Além de achá-la muito bonita, embora fosse casada. Reiterando, eu até achei, lendo isso aqui, que talvez eles tivessem um caso, porém eu não posso dar certeza, né? Eu não duvido de nada. Se o cara quase foi morar junto com uma garota de programa para ser bancado, ter caso com uma mulher casada também não custa nada, mas não vamos principalmente acusar principalmente por causa da mulher, não é nem por causa dele que é uma porcaria, é por causa da mulher. Vamos tentar poupar a mulher, não vamos aqui dizer que ela teve caso com ele ou não, porque enfim, ninguém merece ser acusado em falso, mesmo eu não citando o nome de ninguém aqui. Ela é 3 anos mais nova do que eu. Olha o tanto de informação, gente. Eu já tive tantos psicólogos porque eu tive crise de depressão. Nunca soube idade exata de nenhum. Nunca soube nem se era casado ou solteiro. Como que ele soube tudo isso?
Olhando em rede social? Stalkeando? Perguntando? Querendo se enfiar na vida da pessoa sem a pessoa querer? Fica aqui uma pergunta. Como que ele soube de tudo? Tive vários psicólogos. Nunca soube de quase nada da vida das pessoas. Olha lá. Cheguei a ela inicialmente com uma postura profissional, como quem esperava apenas uma prestação de serviço. Ou seja, dá a entender que rolou algo. Ele vai falar que é amizade. Mas fica meio no ar um negócio esquisito. Uma pessoa que você só tem uma relação profissional, você sabe a idade, sabe que é casada, lembra da época da faculdade. Cheguei a ela inicialmente, já li. Mantive-me nessa postura por bastante tempo, mas ela, do meu ponto de vista, se mostrava muito amável, como quem queria ser minha amiga pessoal. Dizia coisas como: "E como você está, meu querido?" Às vezes em tom tão carinhoso como se eu fosse uma criança. A criança ferida que o narcisista não curou. Aos poucos notei em princípio que desejava ser minha amiga. E tanto é que quando uma vez lhe disse que estava sem jeito para lhe contar algo por ela ser mulher, sem jeito caramba, que pra mim era pau, buceta e peito o tempo inteiro, pra ela vai ter vergonha? Claro que não. Tá mentindo de novo. Ela me disse: "Mas eu sou sua amiga." Quando me despedia dela, às vezes segurava minha mão com suas mãos. Fui aos poucos cedendo no sentido da amizade, pois apesar de meu caráter deficiente para com você, sei que jamais poderia olhar para uma pessoa casada com segundas intenções. Vamos acreditar que realmente ele não tinha segundas intenções para com ela, mas stalkeou, fez lá um monte de coisa, quis se enfiar na vida da mulher. Olá. Me policiava muito a este respeito. Mesmo assim, acreditei que ela queria ser minha amiga e comecei a querer lhe corresponder nesse sentido. Comecei a me sentir feliz por ser amigo dela e por acreditar que ela era minha amiga. Olha, um monte de frase prolixa pra cá. Repete. Sara, as sessões com essa psicóloga ocorreram por quase X anos, que eu não vou falar quantos foram. Até o mês tal do ano tal. Na medida em que queria corresponder a ela com uma amizade sincera, a partir do meio do ano tal, fui notando um distanciamento cada vez maior da parte dela e aquilo foi me afligindo cada vez mais. No mínimo ela se afastou porque o cara estava tentando se enfiar na vida dela de tudo que era jeito. Talvez não sexualmente, mas moralmente e, enfim, de uma maneira intrometida ali. Pois havia me tornado talvez um dependente emocional dela. Havia dado um livro de psicologia a ela no Natal do ano tal e tinha ficado tão contente que me disse naquele dia: "Se você quer ver me ver feliz, me dê um livro de presente." Acreditei ingenuamente, ingênuo caralho, que esse cara não é ingênuo nem aqui nem na China. Nessas nas suas outras palavras que demonstravam desejo de amizade. Eu tô achando que a mulher vai querer iludir um paciente? Vai nada. Ela só disse por dizer ali o negócio do livro, só que ele deve ter levado isso à enésima potência e fez o que está a seguir aqui. Posteriormente dei outros livros a ela, deve ter dado vários livros, deve ter sido inconveniente pra caramba. Assédio, né? E não se mostrava mais entusiasmada. O último que dei, perto do seu aniversário, sabia o dia do aniversário da mulher. Ela se irritou comigo e me disse que se não parasse com isso, não me atenderia mais. Deve ter dado muitos livros, uns 20, 30 livros, meu. Deve ter ficado obsessivo pelo negócio. Assim como ele me ligava 2 vezes ao dia, todos os dias, deve ter ficado obcecado com essa mulher também. A mulher pensou: "Peraí, se não pôr uma trava, o negócio vai, né? Que nem uma bola de neve." Ao sair da sessão, fiquei tão arrasado com aquilo, tadinho, que fui me tornando deprimido, pois me sentia injustiçado. O problema é sempre os outros. Ele é ótimo, ele é incrível. Estou sendo irônica. Isto ocorreu no meio do ano tal
Não, no meio do mês do ano tal, que eu não vou falar qual foi, e apesar da tristeza, continuava a gostar dela como amiga. Tu acha mesmo que, da parte dele, não tô falando nem da mulher, foi só amizade? Tô dizendo nem gostar, gente, que essa gente não gosta, mas é que ela não caiu no adoçamento dele. Ele ficou puto. Ela não desempenhou seu papel de suprimento pra ele. Nas sessões seguintes pareceu melhor, mas como antes, não como antes. Melhor, mas não como antes. Claro, pô, tá botando limite. E nunca me pediu desculpas pelo que me disse. O que? De botar limite? Faz favor. O que me incomoda muito. Ainda incomoda, pelo que ele falou na mensagem. Incomodava na época que ele mandou, que não foi agora que mandou, né? Finalmente, no período tal e tal, ela já se mostrava tão distante que nas mensagens de celular ele tinha o WhatsApp da mulher. Eu nunca tive essas intimidades com psicólogo. Eu nunca tive nem celular, nem para ligar, nem Facebook. Tem gente que diz que não adiciona profissional, por exemplo, psicólogo não adiciona paciente, aluno não adiciona professor, professor não adiciona aluno. Tem uns que adicionam, outros não. Ele tinha até mensagem para mandar para a mulher, talvez de WhatsApp. Ele não fala que isso é WhatsApp ou não, mas enfim. Até mensagem de torpedo tá mandando pra mulher. Nas mensagens de celular com confirmação do dia da consulta, se despedia com um psicóloga. Ele quer que lamba o rabo dele, ele quer que seja um suprimento bem adoçado, que ela não quis ser. Aquilo foi me indignando de uma tal forma que ameacei não mais voltar nela. Mas acabava sempre dando a outra face, lhe pedindo desculpa, sendo que ela que me devia. Indignado que a mulher bota limite. Ameaça não ir mais lá. Nossa, a mulher vai parar de clinicar, porque ele não vai mais lá. A última bolacha do pacote não vai mais lá. Estou sendo irônica, tá, gente? Finalmente, no dia tal, tivemos um desentendimento na mensagem de celular. Era para eu estar nela no horário tal. Mas como havia me expressado tal, num horário mais cedo, que eu não vou falar qual é, daquele dia havia ali escrito que estaria indo à clínica. Disse-me em seguida, respeite o horário. É o horário tal, e não mais cedo. Fiquei novamente ofendido. Porra, tu chega e corrige, tu fala vendo o horário tal, a pessoa ficou ofendida. Pois nunca me mostrei inconveniente com ela no consultório na frente de outras pessoas. Mas se mostrou inconveniente em dar um monte de presente que a mulher não pediu. Se mostrou inconveniente ficar vendo data de nascimento, data de aniversário, ficar mandando mensaginha no celular, ficar, deve ter stalkeado a mulher, e a internet ajuda, né? 20 anos atrás era mais difícil de fazer isso, hoje é fácil. Disse a ela que aquilo era uma observação desnecessária e que me ofendia daquela forma. Me magoou, que nem os outros lá fizeram comigo já, né? Em seguida me respondeu que não poderia ser nem fazer nada além de ser profissional, corretíssima. E que eu entendesse como quisesse. Corretíssima, a mulher só colocou limite no cara. Naturalmente lhe respondi que não iria naturalmente, ele é o correto. Que não iria nunca mais a ela e que ficou provado que já estava farta de mim há muito tempo. Claro, um custo desse... Porra, estou triste e angustiado, pois vejo que fui iludido. Fui iludido, cacete, a mulher só pôs limite. Iludido por uma pessoa assim como passei a entender como você deve ter se sentido por eu tê-la iludido. Gente, vai comparar aquilo do relato que eu falei pra vocês, que incluiu até tentativa de avançar o sinal sem eu querer, sexualmente falando, com isso aqui. A mulher pondo limite nele. Claro que com você a coisa deve ter sido bem pior. Ó, e termina com um draminha básico aqui.
Sara, desde o ano tal, tenho procurado ser uma pessoa melhor. Sentindo menos ódio no coração, duvido, mas enfim. Duvido de tudo, até se falar que 2 mais 2 é 4, eu vou duvidar. Sendo mais amável com as pessoas e havia começado a me sentir arrependido pelo que ele fiz. Anos depois, um cara com essa índole, aí toma banho. Ele só me escreveu porque não tinha mais o suprimento. Ficou puto com a mulher porque a mulher não foi suprimento e veio buscar quem? A otária aqui, que não era mais otária. Tanto que eu mandei ele pra merda. Quando ele me escreveu, eu falei, vá merda. Tá bom? A partir do momento em que notei que não era mais contracorrespondido por esta psicóloga, comecei a pensar e automaticamente a me lembrar de como você poderia ter se sentido. Mentira. Em outras palavras, apesar de querer me tornar uma pessoa melhor, o meu castigo dele foi a psicóloga botar um limite nele. Tardou, mas não falhou. Vejo que da parte de Deus, põe Deus no meio. Isso me aconteceu para que eu aprendesse a me pôr no seu lugar. E agora vejo que não bastava apenas me sentir arrependido. Era necessário pedir perdão tanto a ele como a ti. Vai tomar banho. Isso agora vejo que não basta. Isso agora vejo que é uma dívida que tem. Oh, meu Deus. Tenho orado por você. Não, obrigado. Não quero. Para que Jesus cure em ti qualquer ferida ou marca que lhe tenha ficado depois de tudo isso. Não, também não quero. Eu arrumei a cura do meu jeito. Para que a sua confiança e talvez sua autoestima sejam renovadas, se lhe prejudiquei nesse sentido. Novamente se achando super importante, super última bolacha do pacote. Jesus há de ter uma história linda para a sua vida. Crê nisso. Mais uma vez lhe peço perdão por todo o mal que lhe fiz. Vai tomar banho. Mesmo que não possa me perdoar, vou entender. Vou continuar orando por você. Não, obrigado. Se ainda estiver indignada comigo e não quiser nem sequer me responder, também entenderei. Só quero que saiba que estou arrependido e quero orar